Sucesso e esgotamento. Parece que muitas vezes um anda colado no outro, né? Mas por quê? Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo nos padrões de sobrevivência, aqueles que ficam escondidos e que levam até os empreendedores mais bem-sucedidos ao seu limite. E aí que tá o grande paradoxo. Pensa só, como é que gente super capaz, inteligente, que produz muito, acaba presa em ciclos de exaustão? Parece que não faz sentido, mas tem uma explicação por trás disso. E essa explicação nos leva direto para o paradoxo do sucesso. Pensa nas estratégias que trouxeram alguém até o topo. A psicanalista Karen Horney, lá atrás, já tinha sacado isso. Ela apontava que as mesmas ferramentas que a gente usa para sobreviver no passado podem ser exatamente o que está sugando nossa energia hoje. E olha, a gente não está falando de fraquezas, muito pelo contrário. São as maiores forças de uma pessoa. Só que agora, elas estão rodando no piloto automático. Lá fora, os resultados continuam aparecendo, mas por dentro a conta chega, e é bem alta. E para a gente entender essa conta, esse custo, a gente precisa olhar para o nosso sistema de energia. Vamos chamar de as 5 potências internas. São elas as fontes que, de verdade, alimentam a jornada de quem empreende. E aqui estão elas. A gente tem a potência física, do corpo mesmo, a emocional, das nossas conexões, a racional, que traz clareza, a instintiva, que é tipo uma bússola interna, e a espiritual, que dá o nosso senso de propósito. O esgotamento, o burnout, acontece quando esses tanques começam a vazar. Ok, mas como é que essa energia vaza? É aí que entram os tais padrões de sobrevivência. Pensa neles como se fossem rachaduras invisíveis no nosso sistema de energia, sabe? Para isso ficar bem mais claro, vamos pegar 3 exemplos muito comuns e ver, na prática, como é que essa drenagem de energia acontece. O primeiro é um clássico, especialmente para quem é de alta performance, aquela busca sem fim pela perfeição, por ser invulnerável. Essa necessidade de perfeição ataca direto a nossa potência racional. A mente, que deveria estar ágil, tomando decisões, simplesmente trava. Fica paralisada, buscando uma certeza absoluta que, vamos combinar, não existe. E enquanto isso, as oportunidades passam voando. Bora pro segundo padrão. A necessidade compulsiva por realização. Sabe aquela pressão interna de produz, 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 sem parar um segundo? Então, nesse caso, o alvo é a potência física. O corpo é tratado como se fosse uma máquina, uma ferramenta infinita. E todos os sinais que ele manda, cansaço, irritabilidade, insônia, são simplesmente ignorados em nome de mais produtividade. É a receita perfeita para o burnout físico. E o nosso terceiro exemplo, que tem tudo a ver com a nossa relação com os outros, a necessidade de aprovação, de ser aceito por todo mundo. Esse padrão é um vazamento direto na potência emocional. Pensa bem. Toda a energia que deveria ser usada para liderar, para tomar decisões difíceis, para ter convicção, ela é desviada. Desviada para agradar, para evitar conflito, para não sentir o desconforto da rejeição. A liderança vai perdendo a força, entende? Ok, a gente já entendeu o problema. Mas e aí, como se começa a resolver isso? A resposta, olha só, está em resgatar uma potência específica, que é a chave de tudo. E essa chave é a potência instintiva. Ela é o nosso sistema de alerta primário. É aquela primeira vozinha que fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. Quando essa voz é ignorada, o sistema inteiro começa a desmoronar. Pensa no instinto como o capitão do navio. E essa falha acontece em cascata, é quase um roteiro. Primeiro, o instinto é silenciado. Logo depois, a nossa parte racional entra em cena para criar uma bela justificativa para a gente se convencer que está tudo bem. Aí, a emoção é suprimida, para não ter que lidar com o desconforto. E no final, quem é que paga a conta de tudo isso? O corpo. Ele sempre paga. E essa frase aqui é fundamental. Empreendedores maduros não são aqueles que magicamente não têm padrões de sobrevivência. Isso não existe. São aqueles que aprenderam a não serem mais governados por eles. A meta não é apagar os padrões, é desenvolver a consciência para saber que eles existem, mas que não são eles que estão no comando. Beleza. Então, como isso funciona na prática? O que acontece quando se retoma o comando e se começa a jogar o jogo por inteiro? Olha, o contraste é brutal. De um lado, uma vida baseada em reagir, em sobreviver, que leva ao esgotamento.
Do outro, uma vida onde se escolhe conscientemente, onde se está criando ativamente um legado. É uma virada de chave completa no jeito de operar. E é nesse momento que a coisa muda de figura. A energia para de vazar para defender medos, para alimentar inseguranças. As 5 potências finalmente se alinham. Elas param de competir entre si e começam a cooperar, fluindo numa única direção, de forma coerente. E os resultados disso são muito concretos. A mente que antes vivia criando desculpas fica mais clara. O corpo que vivia em estado de alerta se autorregula. A emoção deixa de ser um caos e passa a ser uma fonte de informação. E talvez o mais importante, o sentido, a conexão com o propósito, reaparece. E esse é o grande prêmio. É chegar a um ponto em que resultado, vitalidade e legado podem finalmente andar juntos. O sucesso não precisa mais custar a própria saúde e o bem-estar. É possível ter os 3, sem que um anule o outro. Para a gente fechar, fica esta ideia, que é a grande sacada. O maior diferencial para uma alta performance que se sustenta não é fazer mais, não é trabalhar mais horas, é parar de perder energia onde o instinto foi treinado só para sobreviver. A mudança de foco é da produtividade para a preservação de energia. Então a reflexão que fica é a seguinte: olhando para tudo isso, qual patrão pode estar vazando mais energia hoje na sua vida? Porque identificar esse vazamento, bom, esse é sempre o primeiro passo.